Você chega ao quarto, a noite está tranquila e o corpo não responde como deveria. Não é a primeira vez. E no silêncio, uma pergunta aparece. Talvez pela primeira vez em voz alta. Talvez só na sua cabeça. Isso é da idade? Ou tem algo que eu ainda não sei? Porque essa pergunta importa. Ela importa porque, diferente da maioria das questões de saúde que os homens adiam, essa fica. Ela aparece nas manhãs, aparece nas noites. E aparece com aquela outra sensação que acompanha tudo isso, a de não saber com quem falar sobre o assunto. O médico aperta a mão, confere o colesterol e o assunto não chega. O amigo não pergunta. A esposa percebe, mas também não faz perguntas. O que eu vejo na minha prática, depois de anos acompanhando homens acima de 55, é que esse sinal não é inevitabilidade. Não é o corpo declarando o fim de uma fase. É o corpo pedindo algo que está faltando. Um composto específico que, depois dos 50, começa a cair de forma silenciosa, sem dor, sem aviso claro, sem exame que mostre a queda com precisão num check-up comum, o óxido nítrico. A molécula que permite que os vasos sanguíneos se dilatem quando o corpo precisa, que permite que o sangue chegue onde precisa chegar, na quantidade certa, no momento certo, e é exatamente aí que a melancia e a beterraba entram nessa história. Os dois têm fama de Viagra natural. Você provavelmente já ouviu isso em algum lugar. Mas a fama não resolve uma questão importante. Eles agem por caminhos completamente diferentes, com velocidades diferentes, com resultados diferentes dependendo do seu contexto específico. Hoje, você vai saber qual dos dois funciona de verdade para o seu corpo e o que você precisa fazer para não desperdiçar nenhum dos dois. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Homens que tinham feito tudo certo, exames em dia, pressão controlada, colesterol dentro do limite, e ainda assim sentiam que algo havia mudado, que o corpo estava respondendo de outra forma. E o que eu percebi, repetidamente, é que quando se trata de alimentação e saúde vascular, a pergunta certa quase nunca é qual alimento, mas como e quando. Para fazer essa comparação com profundidade, eu vou usar 5 critérios. Esses critérios foram escolhidos porque são os que de fato separam os dois alimentos na prática. Não na teoria de artigo científico, mas no dia a dia de um homem de 60 anos com rotina, medicamentos e limitações reais. O primeiro, a composição ativa dos dois, o que eu chamo de o motor molecular de cada um. O segundo, a velocidade de conversão em óxido nítrico, o caminho da ativação. O terceiro, o efeito direto na circulação e na função erétil, o termômetro vascular, o que os estudos realmente indicam, sem exagero. O quarto, a praticidade de incluir cada um na rotina, a prova do cotidiano. E o quinto, talvez o mais relevante para muitos de vocês, a interação com medicamentos de uso contínuo. Esse eu chamo de o teste da bula, é onde a segurança começa. Antes de entrar nos critérios, deixa eu contextualizar por que essa comparação importa especificamente para quem está acima dos 55. Após os 50, pesquisas indicam que a produção de óxido nítrico começa a cair de forma progressiva. Essa queda está associada a alterações na função endotelial, a capacidade do revestimento interno dos vasos sanguíneos de se adaptarem, se dilatarem e responderem ao que o corpo pede. É um processo silencioso. Você não sente a queda acontecer. O que você sente são as consequências. Circulação menos eficiente, energia que diminui, recuperação que demora mais e, em muitos homens, uma resposta sexual que deixa de ser automática e passa a depender de condições que antes não eram necessárias. Tanto a melancia quanto a beterraba contêm compostos que apoiam essa função. A melancia traz a L-citrulina, um aminoácido que o corpo converte em óxido nítrico por uma via enzimática. A beterraba traz nitratos, compostos que percorrem uma via completamente diferente para chegar ao mesmo destino. O que diferencia os dois não é o destino, é o caminho.
E esse caminho faz toda a diferença dependendo da sua idade, dos seus hábitos e dos medicamentos que você usa. Entender cada um desses critérios é o que vai separar quem usa esses alimentos com o resultado de quem usa sem saber o que está fazendo. E é o que vai permitir que você faça uma escolha informada, não baseada em modismo, não baseada em título de vídeo, mas baseada em como o seu corpo realmente funciona depois dos 55. Antes de entrarmos nos critérios, eu quero saber: você já consumia algum desses dois? Comenta aqui embaixo. 1. Se é o suco de melancia. 2. Se é o suco de beterraba. 3. Se nunca tomou nenhum dos dois. Quero ver qual é o mais comum aqui no canal. Vamos então ao primeiro critério. E ele começa exatamente onde deveria, no mecanismo molecular de cada um. A melancia é rica em L-citrulina, um aminoácido que o organismo converte primeiro em L-arginina, nos rins, e depois em óxido nítrico por meio de uma enzima chamada NOS, a óxido nítrico sintase. A concentração de L-citrulina é maior na parte branca da casca, aquela parte que a maioria joga fora sem pensar, mas a polpa vermelha também contribui com quantidades relevantes. Além de apoiar a produção de óxido nítrico, a L-citrulina tem um benefício adicional. Contribui para a síntese proteica e a recuperação muscular. Mas ela depende da atividade da enzima NES para funcionar. A beterraba age por um caminho completamente diferente. Ela é rica em nitratos inorgânicos, que são convertidos em nitrito pelas bactérias naturais da boca e da saliva, e depois transformados em óxido nítrico nos tecidos. Tudo isso sem precisar da enzima NOS em nenhuma etapa do processo. Por que isso importa? Porque após os 55, pesquisas indicam que a atividade da NOS tende a diminuir com a idade. Quando a via enzimática perde eficiência, a via do nitrato, que não depende dessa enzima, pode compensar com mais consistência. A beterraba tem uma rota mais direta e mais independente das limitações que chegam com o tempo, mas saber de onde vem a matéria-prima é só o começo. O que realmente define o efeito é o que acontece depois que você toma o suco. E nisso, os dois diferem muito mais do que parece. A melancia converte a L-citrulina em óxido nítrico em 2 etapas. Primeiro nos rins, depois nos vasos. É uma rota mais longa, com efeito que se distribui ao longo de horas. A vantagem está exatamente na sustentação. O óxido nítrico não surge em pico e desaparece. Ele se mantém de forma mais gradual e constante ao longo do dia. Para quem quer cobertura ao longo das horas, a melancia funciona bem como base. A beterraba tem uma janela mais previsível. Pesquisas indicam que o pico de nitrito no sangue após o consumo do suco pode ocorrer entre 2 e 3 horas, o que significa que o momento do consumo pode ser planejado com mais precisão em relação ao momento desejado. Mas há um detalhe que poucos mencionam, e que faz diferença real no resultado. A conversão dos nitratos depende das bactérias da boca e da saliva. Se você usar enxaguante bucal antibacteriano antes de tomar o suco de beterraba, você elimina justamente as bactérias que fazem essa conversão. O efeito cai de forma significativa. É um detalhe simples, que a maioria das pessoas não conhece e que decide se o alimento vai trabalhar para você ou não. Para efeito mais rápido e previsível, a beterraba leva vantagem. Para efeito mais distribuído ao longo do dia, a melancia complementa bem. A velocidade já muda tudo. Mas o critério que mais importa para o que você veio buscar aqui, o efeito direto na vitalidade e na circulação, é o terceiro. E esse é onde a ciência mais surpreende. A L-citrulina da melancia foi investigada em estudos sobre função erétil. Pesquisas indicam que a suplementação foi associada, em alguns estudos, a melhoras em homens com disfunção leve a moderada. Os estudos são preliminares, os grupos analisados são pequenos e os resultados variam significativamente entre participantes. Não é uma relação de causa e efeito estabelecida, mas o mecanismo biológico existe e tem sido investigado com consistência crescente. E mecanismo biológico é a linguagem que o corpo respeita.
O nitrato da beterraba foi associado à melhora do fluxo sanguíneo periférico em estudos com adultos mais velhos. Pesquisas sugerem que esse efeito vasodilatador pode beneficiar a circulação geral, incluindo regiões que dependem de boa irrigação para a função erétil. Os efeitos dependem de múltiplos fatores individuais e não se manifestam da mesma forma em todas as pessoas. Ambos têm potencial, por vias distintas. A melancia pelo caminho enzimático, a beterraba pelo caminho vascular direto. Usar os dois ao longo da semana oferece o espectro mais amplo de mecanismos. Antônio, 64 anos, comerciante de Goiânia, tomava suco de beterraba toda manhã há 3 semanas, quando notou algo que não esperava. A sensação de peso nas pernas depois de um dia longo atrás do balcão havia diminuído. Eu vim pela outra coisa, ele me contou, mas o que mais senti primeiro foi isso. A circulação periférica, que muitos homens acima de 60 ignoram como sintoma relevante, foi o primeiro sinal que o corpo mandou de que algo estava mudando. Muitos homens percebem queda na vitalidade e na disposição sexual e acham que isso é inevitável depois dos 50. Não é tão simples assim. Em muitos casos, o que está por trás disso é uma queda progressiva no óxido nítrico, que começa em hábitos repetidos que têm solução. E o que mais surpreende os homens que leram o protocolo Bianca é a conexão entre o momento em que se consome esses compostos e o efeito que se sente, uma relação que quase ninguém associa, mas que faz toda a diferença depois dos 55. O guia alimentar do protocolo Bianca já aplica essa escolha na rotina prática, do alimento certo ao horário certo. E o diário de 30 dias garante que você vai de fato sentir a diferença. Eu deixei o link no comentário fixado para facilitar. Dá uma olhada e veja se esse ponto também está entrando na sua rotina sem você perceber. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Voltando aos critérios, o quarto avalia algo que parece simples, mas que na prática decide se você vai de fato incluir qualquer um dos dois na sua rotina. A praticidade. A melancia é sazonal, ela fica mais acessível e mais barata no verão brasileiro, entre novembro e março. O suco oxida rapidamente. Precisa ser feito na hora e consumido logo em seguida. Incluir a parte branca da casca na centrifugação potencializa o teor de L-citrulina. O sabor é mais agradável para a maioria dos homens, o que facilita a adesão no dia a dia. A beterraba está disponível o ano todo, com custo consistente em qualquer região do Brasil. Pode ser armazenada por vários dias na geladeira sem perder as propriedades. O suco dura até 48 horas refrigerado, o que permite preparar com antecedência sem depender de fazer na hora. O sabor é mais intenso, é verdade, mas combinar com maçã verde ou cenoura melhora a palatabilidade sem comprometer os nitratos. Luiz, 59 anos, contador de Curitiba, tentou o suco de melancia por 1 mês. Parou na segunda semana porque achou o processo trabalhoso demais para a rotina dele. Quando trocou pela beterraba com maçã verde, manteve por 8 semanas seguidas. É o único que eu realmente não pulo, ele disse. A consistência foi o que fez a diferença, não o alimento em si. O melhor suco não é o que funciona no estudo, é o que você vai tomar amanhã. A praticidade é o que determina a consistência, mas o quinto critério é o que determina a segurança. E esse muitos homens ignoram completamente. Este é o critério mais relevante para homens acima de 55, porque uma proporção significativa desse grupo usa medicamentos crônicos, especialmente antihipertensivos. E aqui a diferença entre os dois alimentos deixa de ser sobre resultado e passa a ser sobre precaução. A L-citrulina da melancia pode potencializar o efeito vasodilatador de antihipertensivos. No suco, a quantidade é moderada e, na maioria dos casos, bem tolerada sem ajustes. Em doses de suplemento concentrado, a atenção aumenta.
Se você usa medicação contínua e está pensando em suplementos isolados, essa é uma conversa a ter com o seu médico primeiro. A beterraba exige atenção em um ponto específico. Os nitratos podem ter interação relevante com medicamentos para disfunção erétil à base de sildenafila e similares, os chamados inibidores de PDE5. A combinação pode provocar queda acentuada de pressão arterial. Homens que usam esse tipo de medicamento devem consultar o médico antes de consumir suco de beterraba regularmente. Antihipertensivos em combinação com alto consumo de nitratos também merece avaliação individual. Sebastião, 67 anos, agricultor de Ribeirão Preto, usava losartana há 4 anos quando começou a tomar suco de beterraba todos os dias. Depois de 2 semanas, sentiu tontura leve em algumas manhãs. Conversou com o médico, que ajustou o horário da medicação. Era simples de resolver, ele disse. Mas eu precisava saber que havia essa relação. É exatamente por isso que o critério 5 não é opcional. É onde a segurança começa. A resposta não é binária. E é exatamente aí que a maioria dos vídeos sobre esse tema falha. Transforma uma questão de bioquímica individual em uma competição com um vencedor único. Você veio buscando uma resposta simples. E eu entendo o apelo disso. Mas a resposta simples, nesse caso, seria menos útil do que a resposta verdadeira. Os dois compostos agem, por caminhos diferentes, em janelas de tempo diferentes, com perfis de atenção diferentes. Use a beterraba quando você quer efeito mais rápido e consistente ao longo do ano, especialmente para apoio circulatório geral e quando consegue incorporar a rotina do dia a dia. Use a melancia quando está disponível e fresca, especialmente no verão, para um efeito mais sustentado ao longo do dia, com o benefício adicional dos aminoácidos. Use os dois alternando ao longo da semana para cobrir o espectro mais amplo de mecanismos. Beterraba na segunda, quarta e sexta. Melancia na terça, quinta e sábado. Para o suco de beterraba, 200 a 250 ml por dose. Pela manhã, ou 1h30 a 2 horas antes do momento desejado. Uma beterraba média com maçã verde e uma rodela de gengibre. Não usar enxaguante bucal antibacteriano antes da ingestão. Pesquisas indicam que o consumo regular, 4 a 5 vezes por semana, tende a mostrar resultados mais consistentes do que o uso ocasional. Para o suco de melancia, 300 a 400 ml, incluindo a parte branca da casca na centrifugação. Pela manhã, para cobertura ao longo do dia. Consumir imediatamente após o preparo, o suco oxida rápido e perde potência em poucos minutos. Evitar álcool em paralelo, ele interfere diretamente na produção de óxido nítrico, e antes de qualquer um dos dois. Se você usa medicamento contínuo, essa conversa começa com o seu médico. 5 critérios, 2 alimentos. Uma conclusão que não cabe em um único vencedor. O motor molecular mostrou que cada um produz óxido nítrico por vias distintas e que a via da beterraba depende menos da enzima que perde eficiência com a idade. O caminho da ativação mostrou que a beterraba é mais previsível, a melancia é mais sustentada ao longo do dia. O termômetro vascular confirmou que ambos têm potencial real, por mecanismos diferentes, investigados pela ciência com evidências crescentes. A prova do cotidiano mostrou que o melhor alimento é o que você vai tomar amanhã, não o que funcionou apenas no papel. E o teste da bula mostrou que para quem usa medicamento contínuo, a segurança vem antes de qualquer resultado. Você não saiu daqui com um campeão, saiu com algo mais útil. Entendimento. Entendimento de como cada um desses compostos funciona no seu corpo, em qual janela de tempo e com qual cuidado necessário. E entendimento é o que transforma intenção em resultado. Eu tenho um pedido. Não, um desafio. Escolhe um dos dois. Amanhã. Apenas um. Não os dois juntos ainda. Começa com um. Beterraba se você quer consistência e resultado mais previsível ao longo do ano. Melancia se o verão está chegando e você prefere sabor. Uma coisa só. Por 7 dias. Quando fizer isso, volta aqui e me conta o que sentiu. Eu vou estar lendo cada comentário. Agora o desafio. Escolhe um dos dois.
ou os dois alternando, e testa por 7 dias. Depois, volta aqui nos comentários e me conta o que você sentiu. Não precisa ser nada dramático. Pode ser a sensação nas pernas, a disposição pela manhã, o sono. Pequenos sinais contam. Eu vou estar lendo. Você tem a informação e sabe qual é a escolha certa. E o próximo passo é colocar isso na rotina, todo dia, sem precisar reinventar do zero. O protocolo Bianca organiza isso em um método estruturado para homens acima de 60. O guia alimentar já aplica essa escolha na prática, do alimento certo ao horário certo, e o diário de 30 dias garante que você vai de fato sentir a diferença. Homens que fazem as escolhas certas não fazem isso porque é fácil, fazem porque decidiram que o próprio corpo merece. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está no comentário fixado. Eu deixei lá para facilitar. Não é a idade. É informação. E agora você tem ela. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.